vamos para a lista de materiais. Eu vou precisar de uma tesoura, tá? Eu vou usar agulha 2,5, tá? Vocês usam a agulha que vocês preferirem, tá? Eu gosto do meu ponto mais fechadinho, então eu uso a agulha 2,5. Você pode usar 3, 3,5, até 4, essa linha ela aceita, tá? Então, eu uso a 2,5. Eu vou precisar de marcadores. Vou usar olhinho número 8 ou 9, aí fica da sua escolha, tá? Eu tô usando o número 8 com a trava de segurança. Vou usar a linha branca para fazer o focinho, tá? Essa daqui é a branca, é 8001. Ela não é totalmente branca, ela é um branco mais amareladinho, tá? Ela não é 100% branca. Então, o número dela é 801. Eu vou fazer o nosso ursinho na cor azul, tá? Que é a linha 2137 da Amigurumi Soft, da Círculo. O focinho, eu não vou colocar ele com travinha de segurança. Eu gosto mais com linha, fazer com linha, tá? Alguns eu uso com travinha de segurança, mas esse eu gosto de fazer com linha. Então, eu vou usar ali uma linha preta, pode usar qualquer linha, tá? Preta. Essa linha minha aqui é a Balão Amigo, a linha preta da Balão Amigo, tá bom? Então, essa é a lista de material que a gente vai precisar para fazer o nosso mini ursinho, tá? Vamos iniciar a nossa aula. Eu vou iniciar o nosso ursinho pelas perninhas, tá? A gente vai começar a fazer agora o corpinho dele. Então, agora aqui com a linha azul, a gente faz o anel mágico, tá? Seguro aqui no dedinho, ó, seguro aqui, dou uma voltinha e faço um X aqui, ó. Faço um X e seguro a linha aqui. Com a agulha, eu coloco a agulha aqui embaixo, puxo a linha lá de trás, trago pra frente e dou uma laçadinha, tá? Essa laçadinha aqui não conta como ponto, é só para segurar o anel mágico, tá bom? Então, agora a gente vai iniciar a perninha. Dentro desse anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos, tá? Então, esse primeiro não conta, eu vou fazer 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Puxo um pouquinho, não aperto muito, pra não ficar difícil pra pegar o primeiro ponto. Aí, eu venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto baixo. Coloco o marcador aqui nesse primeiro ponto, porque a gente já iniciou a segunda carreira. Em cada ponto da carreira de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, eu iniciei com 6, nessa segunda carreira, a gente vai finalizar ela com 12 pontos baixos. Então, eu fiz um, no mesmo ponto, eu vou fazer o segundo. Então, eu fiquei com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos baixos, tá? Essa é a nossa segunda carreira. A terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo, vou colocar o marcador. No segundo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, vai ser assim, essa carreira todinha. Um ponto baixo e no próximo ponto, um aumento. Aí, chegando no final dessa carreira aqui, a gente vai finalizar ele com 18 pontos baixos, porque vai ser um ponto baixo e um aumento por toda a volta.
Então, eu vou fazer o meu, a hora que chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei no final da carreira, tá? Então, eu fiquei aqui, essa terceira carreira, eu fiquei com 18 pontos baixos. A quarta carreira não vai ter aumento, tá? Então, vai ser ponto baixo sobre ponto baixo. Eu fiz o meu primeiro ponto, eu vou colocar aqui na carreira de baixo, ó, pra gente não ter que ficar tirando, tá? Que é a mesma direção do ponto. Então, vai ser 4 carreiras, vai ser a quarta, a quinta, a sexta e a sétima carreira, um total de 4 carreiras com 18 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas 4 carreiras com 18 pontos baixos e volto aqui com vocês, tá bom? Ó, fiz as 7 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 pontos baixos, 12 pontos baixos, 18 pontos baixos e 4 carreiras com 18 pontos baixos, tá? No total de 7 carreiras. Vamos precisar de 2, tá? O primeiro eu deixo um fiozinho assim maiorzinho, caso fique um buraquinho. Quando a gente unir as duas perninhas, eu costuro pra não passar a manta e não ficar aquele buraquinho feio entre uma perninha e outra. Então, eu sempre deixo um fiozinho aqui, tá? Então, essa aqui eu não cortei a linha, tá? A gente vai continuar nessa perninha aqui. Aí, aqui, eu vou unir as duas perninhas, tá? Então, eu venho aqui nesse pontinho, pego o fio, ó, coloquei a agulha aqui nos dois pontinhos, pego o fio. E passo aqui dentro, ó. Unir as duas perninhas, tá? Então, aqui tem que ter 18 pontos baixos e aqui tem que ter 18 pontos baixos. Essa perninha aqui que tá com laranjinha, ela vai ser a carreira inicial, tá? Então, esse ponto aqui vai ser o primeiro ponto da carreira inicial, tá bom? Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Então, esse é o primeiro ponto da nossa oitava carreira. Eu vou tirar esse amarelo pra não confundir. E vou deixar só o laranja. E vou fazer 18 pontos baixos nessa perna aqui. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai passar pra outra perninha aqui. Então, aqui também tem que ter 18 pontos baixos, tá? Opa. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 e 18 pontos baixos, tá? Então, temos 18 pontos baixos, iniciando aqui, nesse ponto aqui. Então, o total, as duas perninhas, a gente tem 36 pontos baixos, tá? Eu vou pegar uma agulha pra gente costurar aqui dentro, ó, tá vendo? O buraquinho que eu falo pra vocês, da união, ó. Fica esse buraquinho, aí pode passar a manta por aqui dentro, tá? Então, eu vou pegar uma agulha pra gente costurar esse buraquinho aqui e já volto. Ó, peguei uma agulha, passei a linha aqui, é uma agulhinha de tapeceiro, tá vendo? Ela tem a pontinha um pouquinho tortinha aqui, ó, eu acho mais fácil de trabalhar com essa agulha. E aí, a gente só tampa esse buraquinho. Pra não ficar esse espaço. Pra não passar a manta. Eu dou um nozinho. Ó, tá vendo? Ficou sem o buraquinho, tá? Aí, eu corto um pedacinho dessa linha, pra não ficar muito grande. E coloco aqui pra dentro. E agora, a gente vai dar continuidade no corpinho, tá? A próxima carreira, a gente vai fazer nessa perninha aqui, 16 pontos baixos, tá? Então, a gente vai vir aqui no primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, tá? 16 pontos baixos. Então, essa perninha ficou faltando 2 pontinhos, porque era 18. A gente fez 16, ficou 2 pontinhos pra gente finalizar ela. Nesses 2 pontinhos, eu vou fazer um aumento. No próximo, um aumento. Nessa próxima perninha aqui, o primeiro ponto, que é esse daqui, ó, vai ser um aumento. E no próximo, outro aumento, tá? Então, totalizando 4 aumentos em seguidas, tá? 1, 2, 3, 4, 4 pontos com aumento, tá bom? Então, daqui em diante, a gente vai fazer 15 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
pontos baixos. Nesse último ponto aqui, a gente vai fazer um aumento. Tá? Essa parte aqui é onde tá o marcador, que a gente uniu as duas peninhas, essa parte aqui é a parte das costas do ursinho. Essa parte que a gente fez os 4 aumentos, tá vendo? Que ele vai ficar uma barriguinha. Esses 4 aumentos aqui é a barriguinha do ursinho. Então, essa aqui é a parte da frente, essa é a parte das costas dele, tá? Guarde sempre isso, que é, na hora que a gente finalizar, ele vai estar igual, né? Só que essa parte aqui que forma essa barriguinha é a parte da frente dele, tá? Essa é as costas. A próxima carreira, no primeiro ponto aqui, a gente vai fazer um aumento. Tá? Aí, eu vou vir aqui e eu vou passar o marcador no primeiro ponto aqui, ó, do aumento, tá? Depois a gente muda na próxima carreira. E vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo até chegar aqui no último ponto, tá? Então, totalizando no total de 42 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto e eu chegando aqui, eu volto com vocês. Ó, cheguei no último ponto, tá? Vou tirar o marcador aqui. Essa próxima carreira, a gente vai fazer outra carreira de 42 pontos, tá? Que é ponto sobre ponto. Então, não vai ter aumento nessa próxima carreira, tá? Essa carreira aqui de baixo foi a nossa última carreira de aumento. Depois a próxima é ponto sobre ponto, e depois a gente vai começar a diminuir, a dar formatinho no corpinho dele, tá? Ele é bem pequenininho, esse ursinho, tá? Por isso que eu chamo ele de mini ursinho. Então, ele é bem pequenininho e facinho de fazer, rapidinho você consegue fazer ele, tá? Então, essa próxima carreira aqui é ponto sobre ponto, então, é uma carreira total de 42 pontos. Quando eu chegar aqui no último, eu volto com vocês. Ó, fiz a carreira de ponto sobre ponto, com 42 pontos também, tá? Essa próxima carreira, a gente já vai iniciar diminuição, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, nessa carreira, 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos, tá? Nesses próximos dois pontos, uma diminuição, tá? Agora, eu vou fazer 19 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, que eu puxei ele errado. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 pontos baixos. E uma diminuição, pegando só na alcinha da frente. E agora, aqui eu fiz 10, né? E aqui vou fazer 9. Então, totalizando aqui 19 e aqui 19, tá? Então, aqui eu vou fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos, tá? Agora, a próxima carreira vai ser ponto sobre ponto, tá? Vai ser assim, uma carreira com diminuição e uma carreira só de ponto sobre ponto, tá bom? Então, a gente fez essa carreira aqui com diminuição, uma diminuição de cada lado da perninha. A próxima carreira vai ser uma carreira de ponto sobre ponto. Essa carreira a gente fechou aqui com 38 pontos. A próxima carreira a gente vai fazer uma carreira total de 38 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer minha carreira de ponto sobre ponto. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz a carreira de ponto sobre ponto com 38 pontos. Essa próxima carreira, a gente vai fazer uma diminuição também. Então, eu vou fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos, tá? A diminuição da outra carreira de baixo, tá vendo? E ela tem que sempre seguir na mesma linha. Diminuição aqui, então, a gente pega um ponto antes. Então, tinha 10, agora tem 9. Então, eu pego as duas alcinhas da frente e faço uma diminuição. Aqui na carreira da frente, vai ter 18 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Ó, a mesma coisa. Nessa carreira de baixo que teve a diminuição, a gente pega um ponto antes da diminuição e faz a nossa aqui em cima. As duas alcinhas da frente, puxo o fio e faço o meu ponto baixo. Aqui vai ter 9 pontos baixos, tá? Porque nesse lado de cá a gente não fez diminuição. Então, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos, tá? Fechando essa carreira aqui com... Eu falei errado pra vocês, tá? Essa primeira carreira que a gente fez diminuição aqui, a gente fechou ela com 40. Então, a próxima carreira que a gente fez ponto baixo sobre ponto baixo, 40 pontos. Essa carreira aqui, a gente tá fechando ele com 38 pontos, tá bom? Então, a próxima carreira vai ser carreira de ponto sobre ponto com 38 pontos, tá bom? Desculpa por ter errado a contagem pra vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreira de ponto sobre ponto com 38 pontos e eu volto aqui com vocês. Terminei a carreira com 38 pontos, tá? Agora, a gente vai fazer essa próxima carreira com diminuição, tá? Aqui, eu vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, na mesma direção, tá? Um ponto antes da diminuição da outra carreira. Então, eu pego as duas alcinhas da frente
Aqui na frente vai ter 17 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Ó, diminuição da outra carreira e um ponto antes. Dou as duas alcinhas da frente, puxo o fio e faço um ponto baixo, tá? Essa é a nossa diminuição. Agora, aqui desse lado, vai ter 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Essa parte de trás aqui e essa parte aqui, ela tem que terminar com as mesmas quantidades, 17 e 17, tá? Então, a diminuição tá aqui, então tem 17 aqui e 17 aqui, pra ele poder fechar igualzinho. Mas, se vocês verificarem, ó, aqui não tem barriguinha, tá vendo? Ele fica meio achatadinho, ó. E aqui ele forma aquela barriguinha, ó, de ladinho, acho que é mais fácil pra vocês verem, ó, forma a barriguinha aqui por causa daqueles 4 aumentos que a gente fez aqui embaixo, tá? Mesmo fazendo os 4 aumentos aqui, e eles têm aumento aqui, mas não a mesma quantidade, tá? Mas, mesmo assim, eles fecham com a mesma quantidade aqui e a mesma quantidade aqui, tá? Então, sempre certifique-se que vai ter 17 aqui e 17 aqui, porque senão o corpinho dele começa, na hora de fechar, ele começa a ficar torto. Já aconteceu comigo, tá bom? Então, eu tive que desmanchar e dar um pouco mais de trabalho. Então, sempre conta, quando você estiver fazendo diminuição, sempre conta, tá? Pra não, na hora no final, não bater a numeração de pontos e o corpinho dele fechar torto, tá? Então, a gente fez a diminuição nessa carreira aqui e a gente fechou essa carreira com 36 pontos, tá? Então, a próxima carreira é ponto sobre ponto, é uma carreira total, por toda a volta, com 36 pontos, tá? Eu chegando aqui no último ponto, quando eu finalizar a carreira, eu volto aqui com vocês. Finalizei a carreira com 36 pontos, tá? Eu vou subir um pouco o marcador. Essa próxima carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E uma diminuição, tá? Então, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Eu já fiz uma, vou fazer mais 5 vezes. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz meus 6 bloquinhos de diminuição com 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? A próxima carreira vai ser ponto sobre ponto. Essa carreira que a gente fez 4 pontos baixos e uma diminuição, eu fechei aqui com 30 pontos. Então, a próxima carreira vai ser um total de 30 pontos também, tá? Sem diminuição, só ponto sobre ponto. Eu vou fazer essa carreira e eu volto aqui com vocês. Fiz a carreira com 30 pontos, tá? Agora, a próxima carreira vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, tá? E uma diminuição. Vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, tá?
totalizando no final dessa carreira 24 pontos. Então, a hora que eu chegar aqui, no meu último ponto de diminuição, eu volto aqui com vocês. Finalizei aqui nossa última diminuição, totalizando essa carreira com 24 pontos. A próxima carreira é a nossa última carreira, tá? Então, eles vão fazer de diminuição. 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. Tá? Deixa eu puxar o fio aqui. Aí vai ser 1, 2 e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Opa! A diminuição. Um, 2 e uma diminuição. Peraí que eu puxei o fio errado aqui, ó. 1, 2 e ó, esse aqui é o último ponto, a nossa última diminuição, tá? Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo, ó, e deixo um fio longo, tá? Pra gente poder costurar na cabecinha, tá bom? Ó, aí eu corto aqui, ó, e puxo o fio. Eu não enchi o nosso corpinho, eu gosto de encher a hora que eu já vou montar, tá? Porque sobra um espaço aqui, ó, bem o suficiente pra gente colocar a manta depois, tá bom? Então, agora esse aqui é o corpinho, aí agora a gente vai começar a fazer a cabeça do ursinho, tá bom? Então, o corpinho já tá pronto.